Oi, vocês. Ela não me deixa gravar vídeo, então ela vai aparecer. Oi, vocês. Amigos, vídeo super tarde da noite. Peço até desculpas pelo horário que vocês não estão acostumados. Mas, oi, vocês. Vamos falar um pouco sobre Gabriel Brazão, que está pegando fogo nas redes sociais nessa parte da noite. O resultado da minha face vermelha é porque eu fiz um procedimento estético, fiz um microagulhamento para melhorar a regeneração da pele, então ela está vermelha por conta disso, tá bom? Ignorem. Mas se você está acompanhando as redes sociais e no noticiário do Santos, você já sabe que o Gabriel Brazão não será titular amanhã. O De Olho no Peixe publicou essa informação pela parte da tarde e eu confirmei ela, inclusive já divulguei nas minhas redes sociais. E aqui eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre essa apuração. Mas sim, amanhã o Brazão não será titular, Diógenes vai ocupar essa posição. E o plus da minha apuração é, ele não será nem relacionado para a partida, então não é que ele vai ser banco, ele não é opção para o jogo nesse momento e muito possivelmente não participará também do jogo contra o Vitória. Isso também é uma parte nova de apuração da minha parte. Então, possivelmente não teremos o Brazão o restante desses 2 jogos pré-Copa. Nesse momento, minha gata está fuxicando uma caixa de... Eita, Lele, vai comer restante de coisinha de pizza. Safada. Sai daí, Alegra. Bom, o ponto maior disso tudo é o Brazão não vive seu melhor momento no Santos, vive um momento de insegurança, inclusive vive momentos também de dores, né? Assim como todo o elenco está desgastado fisicamente, o Brazão também tem dores e essas dores vêm se acumulando dentro de jogos que ele está sendo mais exigido. A insegurança por completo também ajuda a falhas consecutivas, né? O último jogo ele participou de uma falha de indecisão ali do momento no primeiro gol, no segundo mal posicionado não consegue pegar o gol em que o Adonis também falha. E isso vai acabando recaindo sobre um goleiro que está sendo bastante criticado nas redes sociais, né? O Adonis até ficou como um segundo plano, vi muito mais críticas voltadas para o Brazão. Mas mais do que isso, o momento dele não é bom. E, consequentemente, o Cuca já tinha falado em coletiva também, né? Sobre o momento da defesa e também do gol, recaindo também sobre o Brazão naquele momento, no penúltimo jogo. Então, vem se acumulando algumas situações em relação ao Brazão. E aí, chega essa informação para vocês de que ele não vai ser titular em um jogo contra o Deportivo Cuenca, o último jogo da Sul-Americana, o único para se classificar ou dar uma merda colossal. Então a impressão que passa para vocês, pelo que eu vi em rede social, é: meu Deus, vai ser vendido, tem proposta, não é possível que isso vai acontecer. E eu entendo o desespero, tá? Infelizmente são informações iniciais, eu não tenho nenhuma informação de proposta oficial até o momento, tá? Inclusive fui consultar uma fonte na gestão, na diretoria, que me disse que qualquer proposta que chegar vai ser avaliada, mas que tem um teto pedido pelo Brazão, que se não chegar, não será vendido, tá? Lembrando que na janela anterior, ele ficou na mira de um clube árabe, que eu esqueci qual é o nome agora, peço desculpas, mas que chegaram no teto de 9 milhões para o Santos e essa proposta foi recusada. Na primeira conversa, não teve uma negociação mais longa, então foi o primeiro contato da janela com o Brazão. Então, minha concepção, tá? Dando contexto disso, o Besiktas, nossa, lembrei. O Besiktas procurou ele na janela anterior e chegou a 9 milhões para o Santos, tá? Então, o Santos recusou e ele estava em alta naquele momento. Então, minha impressão em relação à janela de transferências hoje não é de muita animação em relação ao Brazão, justamente pela anterior com ele em alta ter chegado a esse valor e hoje ele oscilando, certamente o mercado vai ofertar parte disso ou menos do que isso, a não ser que alguma coisa realmente seja muito surpreendente nesse caminho. Mas, repito, busquei a diretoria, me disseram que vão avaliar o que chegar, se chegar, inclusive usaram o se para mim algumas vezes, e que me dá a impressão de que não chegou nada até o momento para a direção. Então, é nebulosa a situação em si só. Tem um goleiro titular saindo de 2 possíveis jogos, né? Um certeza, o outro possível. Então esse alerta liga para vocês naturalmente. Mas essas são as informações que eu tenho até o momento. Então não tem uma negociação em andamento na minha apuração. Não existe uma negociação extra em andamento em relação ao Brazão. É um momento em que ele está sendo retirado de campo por opção. Pode ser por conta das dores que eu disse que tem acontecido nos últimos jogos, dores locais físicas, eu quero dizer, sabe, desgaste, assim como os outros jogadores. Pode ser por Cuca querendo testar Diógenes, pensando em um jogo que vale um pouco mais ou menos, né? Vamos ver como o Santos vai reagir a esse jogo, porque lembrando que ainda tem Roleiser possivelmente voltando ou não, temos o Oliva possivelmente voltando ou não. Luan Pérez volta, é uma informação que eu trago para vocês, inclusive o Mussete também já soltou um time titular com o Luan Pérez e Adonis, e as dúvidas são realmente Roleiser e Oliva. Miguelito deve seguir caso o Roleiser
fique fora, enfim, quase um repeteco do time anterior. Então vamos ver como o Santos age nesse jogo, mas ainda assim um jogo em que pode ser também levado em consideração a um descarte, então colocar para jogar o que dá. Não parece o que vai acontecer, parece mais uma opção mesmo do Cuca em relação ao Brasão, que ele também já tinha criticado indiretamente e quase que diretamente em uma coletiva. Então o Brasão está exposto nesse momento, né, por falhas consecutivas, e certamente poupar ele desses últimos jogos pode diminuir a exposição, recuperar ele das dores, ou de fato tem algo acontecendo internamente que ainda não chegou na minha apuração, tá? Então eu vou continuar debruçada em cima dessa situação, mas de fato liga um alerta de preocupação. Existe uma insatisfação é muito forte, mas o meio Santos hoje, né, o contexto Santos hoje é muito pesado. Totalmente todos estão desgastados, é muito nítido que a preparação física barra desgaste da sequência para todos, ninguém sai ileso em relação a isso, inclusive o Brasão, que também está jogando com dores, mas é geral. Então também tem essa inconstância com as peças do Cuca por conta dessa desordem que está acontecendo internamente dentro do Santos. E aí fica esse disse que me disse, olha, tá acontecendo um negócio aqui, mas ninguém explica muito bem. A diretoria me falou apenas sobre a proposta, inclusive falaram que caso chegue a proposta, a intenção é manter, mas que caso chegue um valor realmente que seja bom para todos, tá tudo certo à venda. Mas inicialmente me disseram que a ideia é manter o Brasão, então assim, ele não tá fora dos planos. Enfim, uma situação chata acontecendo, né, porque fica uma impressão esquisita para vocês, torcedores, né? Chegar num dia antes do jogo e o Brasão não é mais titular e amanhã o Diógenes tá aí, de repente 2 jogos na sequência ele também não tá. Então, óbvio que gera burburinho entre vocês. Ricardinho Martins, inclusive, deu proposta para ele, eu não tenho essa informação. Enfim, muitos acúmulos de informações, mas é o que eu tenho para trazer para vocês nessa noite fria de uma segunda-feira. E é isso, amigos, vamos ver o que vai acontecer, os desdobramentos disso tudo. Lembrando que recentemente teve questão salário atrasado, imagem atrasada. Essa questão também dentro de um dia a dia é chata e esbarra em outras consequências, né? Enfim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo dentro do Santos, como sempre. Então, o que eu tiver de informação nova, eu volto aqui para conversar com vocês. Mas de início, o que eu tenho de informação concreta está fora dos jogos de amanhã. Diógenes titular. Não treinou ontem por conta dessas dores físicas, tá? Hoje, desculpa, me perdi entre segunda e domingo, hoje, desculpa. Não treinou por conta dessas dores físicas, musculares, então também é um ponto para ele não ter ido pro jogo, e ele pode não participar do jogo contra o Vitória. Fechou? Essas são as informações concretas. Parte de negociação, apuração, janela, vamos aos poucos, tá bom? Porque da minha parte eu tenho muito, muito, muito cuidado com isso, porque eu não quero deixar vocês desesperados, ou quem quer que saia iludido, ou quem acha que vai voltar o João Paulo, já surgiu até isso nas redes sociais, vai vender pra voltar o João Paulo. Calma, eu sei que é muito difícil, se tratando de Santos, é uma bagunça, a chance de acontecer existe, mas vamos por partes, tá bom? Sem desespero e com cuidado com o que vocês consomem, porque é muita informação junta. E por aqui vocês sabem que existe bastante cuidado, tá bom? Obrigada pelo voto de confiança, inclusive. Nem pedi like no começo, então, se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, deixa seu like, se inscreve, hypa o vídeo. E muito obrigada por assistir até aqui. Até a próxima.